Olá, estamos aqui com mais um episódio do Por Trás do Espelho Podcast, o primeiro episódio de 2026. E hoje com uma convidada muito especial, que vai trazer uma história de vida, de superação, uma mulher forte, guerreira, empreendedora. Mas antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam o nosso projeto. Oralbert, Splash Piscina, Centro de Pilates Gabriela Fonseca, MEP Cred, Forte Informática, Forte Fundações, Loja Lemassari, Clínica Cíntia Mancini, Renata Gava Cosméticos, Lug, Pereira Chef, IES Brasil, Semear Florescer e L2R Calçados. Empresas essas que apoiam o nosso projeto. O Por Trás do Espelho, um projeto onde traz verdades e histórias reais de mulheres, de homens que têm uma história para nos surpreender e hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com ela, uma mulher maravilhosa, gente, que eu admiro e conheço há muito tempo e conheço a história, a trajetória da Lu Ribeiro. Obrigada, Ana. Uma honra estar aqui com você. Que prazer, Ainda prazer mais, nosso. assim, nesse projeto lindo que você está construindo, que você, né, tá fazendo acontecer aí com a mulherada. Isso é muito Uma importante, honra, né? muito. E vocês sabem, gente, que eu estava conversando com a Lu e, assim, conheço a história dela, já sabia de tudo que ela fez e como ela alcançou, né? É um processo muito doloroso para a gente chegar em algumas etapas da nossa vida. E quando ela foi um pouquinho mais a fundo da história dela, ela já me emocionou ali pelo áudio do WhatsApp. Eu já falei para ela que hoje vai ser realmente um dia muito emocionante. E eu espero que você que esteja assistindo a gente aí se emocione com a gente também, porque você pode se identificar com essa história, né? A Lu, uma mulher maravilhosa, mãe, empreendedora, guerreira, uma mulher que realmente inspira outras mulheres. Mas, Lu, nunca foi assim, né? Nem sempre é como a gente vê. E eu queria, né, começar aqui querendo que você se apresente, fala um pouquinho quem é a Lu Ribeiro por trás do espelho. A Lu Ribeiro é uma buscadora do autoconhecimento, né? Durante toda a minha vida eu gostei de estudar, então eu sempre busquei conhecimento. Mas quando eu percebi que realmente eu não conhecia era nada, porque eu não conhecia a pessoa mais importante da minha vida, que era eu, né? E aí eu comecei essa jornada na busca de autoconhecimento. Então eu, assim, em primeiro lugar, filha de Deus, né, do Pai amado, e que Ele faça a nossa palavra aqui chegar em muitas mulheres que precisam dessa palavra, que Ele nos use, né, Ná? Exatamente. Porque mulheres que trabalham com outras mulheres é isso, né? Propósito. É propósito, né? Que essas palavras cheguem nas que realmente precisam ouvir. E então sou filha dele, sou filha do seu Fernando e da dona Benedita aqui, tenho 3 irmãos, sou esposa do Jackson, né, que infelizmente é em memória, não está mais conosco, mãe da Luana, da Letícia e da Lavínia, educadora por formação, mas moteleira pelas voltas que o mundo dá, né? Então hoje eu me defino como uma intensa buscadora, tanto uma buscadora melhor como pessoa, como mãe, como filha de Deus, como filha dos meus pais e também como uma melhor empreendedora, né? Que é esse o nosso trabalho aqui que eu estou realizando há 11 anos. E Lu, quando a gente vai nos apresentar, assim, é sempre um desafio, né? Porque nós mulheres, a gente tem um pouco de receio até de falar sobre nós. Você disse algo que, assim, você não conhecia a pessoa mais importante que é você. E às vezes a gente se pega numa situação dessa, né? A gente ajuda todo mundo, apoia todo mundo, está com todo mundo, mas quando a gente olha realmente para o espelho, quem somos, né? O que eu tenho para passar? Qual é a minha história de vida, o meu propósito nessa terra? E a gente que eu vê. quero de verdade, né? Exatamente. Porque muitas mulheres, muitas mulheres não, nós, né? A gente vende caixinhas que você tem que casar, que você tem que ter filho, que muitas de nós também, não dependa de marido, Exato. seja a dona do seu nariz, enfim, e nos colocam em caixinhas. Todas nós em caixinhas, como se fosse um projeto, assim, né? E na realidade, a gente demora muito tempo para saber quem a gente é. A gente cumpre todos esses papéis, né? A gente fala assim, cumpro isso, vai ticando. Mas chega uma altura da vida que a gente fala, caramba, será que era isso que eu queria?
Será Verdade. mesmo que a minha vida era só isso? Eu me tornei a pessoa que eu sonhei. Eu me tornei. Ou eu sou um sonhei, padrão. ou eu sonhei mesmo, Exatamente. ou eu cumpri uma tabela. Então, e quando a gente fala da pessoa mais importante da nossa vida, isso é uma máxima, né? Porque Deus nos olha com esses olhos, né? Esses olhos de enxergar os nossos valores, de enxergar que tem uma missão para todas nós aqui, de fazer a gente, durante a vida, enxergar as nossas vulnerabilidades. Exatamente. Que a gente não gosta de gosta. olhar, a gente gosta de tacar para debaixo do tapete, né? Porque a gente acha que olhar para as nossas vulnerabilidades, na verdade, faz a gente se tornar inferior a quem a gente quer ser, inferior às nossas amigas, inferior à nossa outra empreendedora, Sim. enfim, né? E, na verdade, quando a gente busca essas vulnerabilidades, que a Bíblia fala, né? Vai lá e olha para aquilo que você precisa melhorar na vida. A vida é um movimento, né? Jesus lá com seus discípulos falavam muito disso. E a gente, quando a gente enxerga essas vulnerabilidades, é que a gente tem a força. Exato. É que a gente realmente fala, caramba, eu tenho isso de vulnerabilidade, mas eu tenho isso de força. A nossa força fica muito mais robusta, fica muito mais coerente e a gente consegue ir galgando espaços diferentes. Exato. Então, quando eu falo da mulher mais importante da nossa vida, é sobre isso, da gente buscar essa força interior para que a gente cumpra realmente a missão que Deus nos propôs aqui na Terra e através do amor maior por nós mesmas, porque se a gente não se amar, a gente não pode amar o outro. Exatamente. Né? Muitas mulheres falam assim, eu amo meus filhos acima de tudo, e eu me dou, eu cuido, eu faço isso, eu faço aquilo. E vive numa cobrança com os filhos, né? Tipo assim, eu dou com essa mão e eu cobro com essa. Então, a gente só pode amar o outro, de verdade, quando a gente começa a se amar em primeiro lugar. Ô Lu, e é muito difícil chegar nesse ponto da nossa vida. Sim. É como você disse, né? Nós temos a cobrança o tempo todo em cima da mulher. A mulher, ela é cobrada, ela tem que ser a perfeita, ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor esposa, ela tem que fazer tudo com muita dedicação, muita perfeição. E quando a gente para olhar, a gente não tá cuidando da gente. E não cuidar de nós reflete no outro. Com toda certeza. Porque como amar o próximo se você não se ama? Como que eu vou transferir esse amor para alguém se eu não tenho? Se eu não tenho por mim, né? Se eu não tô me preenchendo desse amor. Sim. Na psicanálise, existe uma tríade muito importante, né? Que a gente tem que ter uma hierarquia nos relacionamentos. Eu falo sempre isso, que é primeiro que é para eu reforçar isso na minha jornada, porque assim, o autoconhecimento é um caminho para sempre, não tem, né? Você sempre tá nesse movimento de autoconhecimento, então é um reforço. Nós que estamos à frente de movimentos de mulheres, é muito importante a gente não sair da jornada, a gente continuar na jornada até para que a gente possa se melhorar a cada dia. O primeiro passo nessa tríade dos relacionamentos, por exemplo, a gente tem que se amar. O primeiro passo, desculpa. A gente tem que se nutrir do amor de Deus. Porque é só o amor dele que vai ser o verdadeiro preenchedor de todas as nossas carências, de nossos traumas lá da infância, daquilo que a gente viveu de dor no passado, das tragédias que a vida nos trouxe, também das coisas boas. É o amor de Deus que vai fazer com que a gente se nutra de um amor, de tampar o vazio que todas nós temos. Exato. Se a gente vai para um relacionamento sem nutrir esse amor, e assim, eu falo de Deus, de Jesus, porque eu sou cristã, mas cada um tem a sua religião. Sim. E eu falo sobre espiritualidade. A gente tem que acreditar que a gente está aqui para fazer, para fazer parte de algo muito maior que nós, que a gente não sabe, dos mistérios da vida, mas a gente tem que ter fé, independente do credo, independente da religião. Depois que a gente se nutre desse amor de Deus, aí a gente começa a se amar, aí a gente começa a se cuidar, a gente começa a se olhar, peraí, por que eu tô acima do peso? O que tá acontecendo? O que tem dentro de mim que faz eu comer as minhas emoções? Comer as minhas emoções. Peraí, por que eu tô brigando tanto com meu marido desse jeito? Será que a culpa é dele ou será que tem alguma coisa aqui dentro de mim que precisa ser resolvida e eu tô querendo que ele tape esse buraco? Sei lá, na minha empresa, por que minha empresa não tá prosperando? Será que é só a culpa do governo? Ou eu poderia me posicionar de uma outra forma, buscar um conhecimento de outra forma? Então, no momento que eu começo a me amar, eu começo a enxergar que a culpa não é do outro, que eu tenho algumas vulnerabilidades que eu posso melhorar. Aí
Então, a terceira tríade é o me relacionar, né? Quando eu me amo de verdade, entendo as minhas forças e as minhas vulnerabilidades, o meu relacionamento vai ser muito mais próspero, vai ser muito mais real, vai ser muito mais coerente. E o relacionamento, você sabe, né? O relacionamento nos mostra o caminho de melhoria. Exato. Então, é através do outro que eu melhoro, né? Então, aquilo que eu tô apontando no outro, primeiro, por que será que eu tô apontando? O que tem em mim que ainda não tá resolvido que eu tô apontando no outro? Sim. E muitas vezes uma pessoa do casal no relacionamento amoroso evolui muito e o outro fica para trás. Isso é onde dá muitas separações, por Sim. exemplo, né? Uma pessoa está muito evoluída e a outra ficou para trás. Alguma coisa nessa tríade aí ficou, tá errado, né? Tá assim, precisa ser melhorada, sim, né? Sim. Então, são questões que eu acho que é muito importante a gente falar, porque muitas vezes a gente muda esse lugar. A gente coloca os relacionamentos em primeiro lugar, aí a gente se olha, se der tempo, e a gente esquece de Deus. Né? E quando, na verdade, a relação tem que ser essa: Deus, eu e os outros. Ô Lu, mas nem sempre foi assim, né? A gente entende que isso leva um tempo e a gente quer passar isso para as outras mulheres, mas a Lu teve um momento da vida dela que ela se sentiu perdida, sozinha, e você falou muito de Deus e até às vezes esse questionamento, né, que às vezes nós como seres humanos fazemos, o porquê que Deus permitiu me deixar sozinha, perder o meu marido, né, ficar com 3 filhas. Como que foi para você nesse período? Porque hoje, Lu, as mulheres, elas se sentem muito sozinhas, frágeis. Sim. E a figura masculina, ela traz pra gente, de certa forma, essa proteção. Sim. E aí e foi tirado de você isso. E como que você encarou tudo isso? Então, eu nunca questionei, né? Eu até trabalho isso em terapia, talvez eu tenha raiva guardada, né, dentro de mim ainda, mas eu nunca questionei a Deus por ele ter me dado tudo na vida e de repente tirar, né? Porque ele me deu tudo. Ele me deu a minha formação, ele me deu trabalhar no melhor lugar do mundo, que eu trabalhava já na diretoria de ensino, passando em concursos públicos, um atrás do outro. Então, eu cheguei na minha carreira educacional onde eu poderia ter chegado. Então, eu estava num lugar muito confortável, aquele lugar que eu aprendia, eu multiplicava. Então, eu estava muito feliz na minha profissão. Eu tenho 3 filhas maravilhosas, né? Eu tinha um marido mais do que... perfeito, não, porque ninguém mas o nosso relacionamento era um para o outro, né? Nós conseguimos colocar em prática aquilo que Deus falou, né? Largar a sua mãe, largar o seu pai e vai viver a vida dos dois. Era isso que a gente fazia, né? Então, por mais contato que nós tínhamos com a família, mas ele falava para mim, a nossa família sou eu, você e nossas filhas, é o que ele falava. Então, nós construímos uma família. Então, eu estava aqui, ele tinha acabado de ficar com o patrimônio, o Recanto Motel, que foi fundado pelo pai dele. Então, nós estávamos muito construindo a nossa casa. Eu já tinha uma casa, mas ele falava, a gente tem que construir uma casa melhor para as nossas filhas, porque eu quero que elas cresçam e tragam os amigos para dentro de casa. Então, a gente estava construindo a casa dos sonhos, tarará. E, de repente, a gente tem o diagnóstico de câncer, né? E eu larguei tudo naquele minuto e fui cuidar dele. Foi muito difícil, né? Primeira coisa que te dá é a crítica de toda uma sociedade, especialmente para as viúvas. Exato. Né? O que se espera de uma viúva? Que ela viva o luto, que ela fique sozinha, que ela... No meu caso, foi diferente. Eu não queria viver o luto. Como o meu casamento era muito bom, eu achava que eu ia conseguir colocar alguém no lugar do Jackson bom assim como ele, né? E a dor era tão grande, era tão imensa, que a gente busca alguém para preencher esse vazio. Porque eu não estava próxima a Deus, eu não entendia nada de autoconhecimento. Imagina, o que você acha, né? Queria alguém no lugar. Só queria alguém para tampar aquele buraco. Para trazer essa proteção, Exatamente. Né? Porque a mulher busca isso, né? A mulher busca segurança no homem. E aí eu fui, me relacionei com pessoas difíceis, em relacionamentos muito
complicados mesmo, que eu não me orgulho, né? Conforme eu te falei, que eu não me orgulho. E aí foi uma tristeza atrás de outra, porque aí você se relaciona, sua autoestima vai lá embaixo. As você filhas come começam a ficar adolescentes. As filhas começam a ficar adolescentes. Só que tem uma coisa que eu acho que sempre me motivou muito. Eu me enxergar como um exemplo para elas. Isso é bom. Então, por que ter um motel para mim, foi muito difícil? Primeiro, eu olhava para aquilo lá e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque o motel é muito grande. O motel, né, na época a gente era pequenininho de funcionários, demanda pequena, mas eu olhava por onde eu começo, porque tinha que fazer muita reforma, tinha que fazer muita transformação. E muitas coisas que a gente olha e fala, é masculino. É masculino, como é que eu vou ficar construindo um quarto? Vou lidar com pedreiro, vou lidar com obra. Né? Exatamente isso. Você tá Verdade. falando assim, a minha vida. E na época ele deixou kitnets para eu terminar de construir. Nossa. E eu tinha que terminar. E aquilo, eu não sabia por onde começar. E tinha a educação das minhas filhas. Exato. E todo mundo me olhava assim, né? Por Coitada. onde quer que eu passe. Eu nem saía na rua. Coitada. Ou outras vezes, nossa, é uma viúva jovem, né? Também tem o olhar, lá, moteleira, dona de motel, imagina isso daí, enfim, né? Aliado a isso, às questões de eu buscar um relacionamento. Então, eu fui muito criticada, eu fui assim, nossa, eu passei por maus bocados. Mas aí eu tive um relacionamento com o Ricardo, da primeira vez a gente namorou, e aí eu fui começar a me descobrir, mas eu queria oferecer tanto para a pessoa que estava do meu lado, porque eu não via valor em mim. Quem vai querer uma moteleira, Ná? Quem vai querer uma viúva? Com 3 com filhas. 3 filhas. A sociedade prega isso. A sociedade, né? Então, deixa eu me agarrar a esse homem. No primeiro que aparece. Exatamente. Deixa eu me agarrar a esse homem aqui, fazer tudo, mostrar pra ele que eu sou alguém, pra ele ficar comigo. Não deu certo, né? 3 anos a gente se separou. Imediatamente, depois comecei a namorar uma pessoa, namorei 10 meses, me casei, fiquei 3 meses casada. Falei, não dá, não é isso. Mas nesse movimento, eu comecei a buscar terapia, buscar ajuda, né? Buscar conhecimento, fui estudar, fui me debruçar. Só que assim, o conhecimento ele tem um tempo, né? A gente conhece, mas a gente ainda não coloca em prática. Então, eu já tinha conhecimento, porque eu estava estudando muito, mas eu não estava colocando em prática nem as transformações que eu precisava fazer em mim, nem as transformações que eu precisava fazer no recanto e muito menos as transformações que eu precisava fazer nos relacionamentos que eu teria. Então, eu fui fazendo uma coisa em cima da outra. E deu ruim, né? Deu ruim, né? Separação, dor, minhas filhas passando por todo esse processo também, porque além da dor que a gente causa na gente, a gente causa nos nossos filhos, né? E elas vinham também da questão de não ter o pai mais ali, né? Do luto do E pai. ver a mãe perdida, né? Então. E ver a mãe perdida. A Luana, eu falo assim, que a Luana é tão forte, tão dura, porque a Luana é muito mais forte do que eu, assim, por conta desse momento que ela passou na vida. Ela era a mais velha, né? Ela é a mais velha. Cria-se uma responsabilidade sobre ela também, tipo né? Assim, e eu joguei isso, tipo, você vai ser minha parceira, você tá no lugar... Suas irmãs olham pra você, o exemplo tem que ser seu. Né? Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, né? Era uma criança. Mas, enfim, também, né? Exatamente. Mas, enfim, aí, nessa jornada, então eu já tinha um conhecimento. Eu falei assim, depois que eu me separei, no fundo do poço, o que acontece? Não tem mais lugar pra ir, né? Ou você sobe, ou você fica lá, né? Eu falei, eu não tenho possibilidade de ficar aqui. Eu tenho 3 filhas pra cuidar e eu tenho uma empresa. E essa empresa, eu tenho que buscar um propósito para essa empresa, senão não vou conseguir trabalhar nela. Porque eu tinha muito claro o meu propósito na educação, né? A educação era transmitir conhecimento, fazer com que os alunos melhorassem através dos coordenadores. E no motel? Qual que seria meu propósito no motel? Eu não conseguia enxergar, Ná. Era muito difícil no começo. Até porque talvez não era algo que você queria para você. As minhas crenças, né? Sobre sexualidade, né? Então não é. Porque tem essa visão, infelizmente, ainda, né, Lu? E aí
eu fui começar a colocar em prática, né? Todo o movimento de transformação. Então, quando você pergunta assim, Lu, foi difícil? Eu vou dizer para você, foi e continua sendo. Sempre. Porque a vida é assim, né? Deus não falou que a nossa vida ia ser só um mar de rosas, né? Na Bíblia tá escrito, há dores. Muitas. Vamos viver as dores da vida, as dores e as delícias da vida. O que muda é como a gente vai enfrentar Exatamente. isso. E com quem? Exatamente. Aí de lá para cá, eu comecei a colocar em prática. A primeira coisa foi transformar a mim. Então, fui estudar neurociência, fui ter uma mentoria com o mestre dos mestres, professor Pedro Calabres, que é um neurocientista que estuda o cérebro, a mente, o comportamento. Então, eu tenho mentoria com ele, porque essa mentoria foi um investimento, e é um investimento até hoje, que eu faço em mim. Exato. É caro, né? Foi caro? Foi, mas era um investimento em mim. Se eu já tinha a clareza que se eu não me melhorasse, nada na minha vida ia melhorar. Então, Pedro Calabresa, autoconhecimento. E peguei o melhor para me ensinar como transformar o motel. Então, peguei Vinícius, né, que é o mentor dos mentores dos moteleiros, que trabalha com a Nova Motelaria. E esses 2 mestres aí, me ajudaram na caminhada. Então, eu fui me descobrindo, entendendo como meu cérebro funcionava, como a minha mente funcionava, claro, fazendo terapia, colocando todas as ferramentas em prática, porque não adianta nada a gente só saber, mas não colocar em prática, e transformando o motel. E então, foi que eu e o Ricardo voltamos, 2 pessoas diferentes, né? E hoje já faz mais de 5 anos e meio que nós estamos juntos num relacionamento totalmente diferente do primeiro, onde um respeita o outro, não tem competição, ambos aí estão juntos não porque precisam, mas porque complementam, um complementa a vida do outro e é bom estar juntos. Meu relacionamento com as minhas filhas hoje, né, se transformou. Ter a minha vida pautada em ser um exemplo para elas, esse é o meu maior objetivo. E o motel com os 4 pilares da Nova Motelaria, todo 100% colocado, né? Que os 4 pilares da Nova Motelaria primeiro, a mentalidade, a gente saber que tem um propósito, que era o que me faltava lá atrás, né? Qual era o propósito? Fazer diferença na vida dos casais. Aí eu fui buscar entender que a sexualidade é o carro-chefe de um relacionamento amoroso, de um relacionamento saudável. Se não tem sexo, você não tem sexo com a sua amiga, você não tem sexo com seus filhos, você não tem sexo com outra pessoa a não ser o seu marido. Se isso falta dentro de um relacionamento, o que acaba comprometendo? Vocês viram amigos, nós viramos amigos. Então, peraí, se sexo é tão importante num casamento, o meu negócio, peraí, é muito importante, né? Ele é a base. Então, a mentalidade. Então, eu quero trazer os casais com relacionamento estável. Ok, esse é o propósito. Como que você vai fazer isso? Primeiro, não pode ser um quarto normal. Não pode ser um quarto com cama e com TV e ar-condicionado. Todo motel tem. Tem que ser algo diferenciado, né? Qual é o meu público-alvo? Meu público-alvo são as lindonas. Por quê? Porque são elas que precisam entender que elas também precisam ter prazer. Que elas também, ao ter prazer, elas liberam hormônios, liberam catecolaminas que vão ajudá-las a emagrecer, ficar mais bonita. Você trabalha com emagrecimento, você sabe que o sexo, que o relacionamento onde tem prazer para a mulher fica mais bonita. A autoestima da mulher vai lá em cima. A autoestima muda, né? Ela vai querer lá fazer uma academia, ela vai querer comer melhor, ela vai querer se cuidar melhor. Então, a gente começou então tem que ter uma suíte diferenciada para essa lindona. Então, todas as nossas suítes do Recanto não são pensadas para o homem, são pensadas para a mulher. Então, tudo que vocês, as mulheres, veem lá, é para elas. É tudo, tudo. Aí, os serviços, a gente foi melhorar os serviços, a gente foi melhorar aí o marketing, né? O marketing do Recanto, quem segue o Recanto, @RecantoTupa, sabe que o nosso marketing é todo voltado para o conhecimento, né? Então, eu trabalho tanto nos stories, claro que eu gravo dentro das suítes, mostro as suítes, mas sempre tem conhecimento de valor para as lindonas. Você não abre o Instagram do Recanto sem um conhecimento que você vai poder tirar dali, né? Então, é um propósito nosso do marketing. Mesmo que a lindona não for no Recanto, mas ela tem um conhecimento ali para o teu relacionamento, para agregar valor no teu relacionamento. E aí é isso. Então, no Recanto, eu pude crescer, né? Eu falo assim que à medida que o Recanto me
me cutucou, tipo assim, ó, você tá com um elefante aqui na mão. Você vai ou vai? Ou você vai ou vai. Eu cresci e cresço a cada dia, né? E agora as minhas filhas estão também na empresa. Luana, Letícia já estão lá e a Lavínia já está a caminho de lá. E não é por obrigação, é porque elas querem. Gostam. Exemplo. Elas gostam, né? Eu não imaginava que gostasse. Sim. Porque para mim o processo foi tão duro de estar de assumir a empresa, que eu achei que para elas também seria duro. Tipo, elas não iam gostar, elas não iam querer. Sim. E, na realidade, amam. E eu acho que quem trouxe isso para elas foi você. Porque assim, por mais que você estava naquele processo de não conseguir aceitar, de não se conhecer, quando você fez isso, você passou para elas que isso é leve, né? Você conseguiu mostrar para elas que tem como acontecer, dá para fazer algo legal. E realmente, assim, quando a gente fala de motel, tinha muito preconceito sobre isso. Sim. E o Recanto, ele trouxe, né, essa visão diferenciada. A gente consegue analisar, acompanhando vocês, que vocês realmente mostram um propósito. E isso é o que tem dentro de nós. Você consegue, né, passar isso para as pessoas. Essa quebra, né, quando você fala isso, e é bonito de ver, porque muitas outras moteleiras saíram, vamos pensar assim, saíram do armário a partir do movimento que nós iniciamos aqui em Tupã. Então, hoje, o Recanto é conhecido nacionalmente mesmo por essa quebra de paradigma. Então, quando você trabalha com o movimento de mulheres, nós iniciamos um movimento de mulheres sem ao menos pensar em iniciar. Então, hoje, muitas moteleiras, tenho contato com muitas moteleiras que falam, Lu, quando você começou a ir pro Insta e quebrar essas crenças, né? A gente também foi. E isso é mágico, né? Eu vejo o trabalho que você realiza, né? Já tem depoimento, já tem história. Não é mágico quando você vê quando você isso? consegue transformar alguém. Porque eu falo assim, Lu, o processo da nossa transformação, eu passei por isso e eu me identifiquei muito com você, até falei. Até porque, assim, quando a gente tem alguns lutos não resolvidos, né? A gente começa a buscar muitas coisas para preencher e aí a gente vai tentando colocar pessoas, situações e aí vai indo. Mas quando você consegue realmente olhar para você e se transformar, você fala, eu não posso guardar isso para mim. Isso, exatamente. Eu não posso mais, porque assim, eu falo para mim, hoje eu falo muito sobre mulheres, porque eu acho que a mulher não é sobre a estética do corpo, não é sobre ter o melhor cabelo, andar com as melhores roupas, não é isso. Mas é realmente você olhar no espelho e falar, quem sou eu? E responder com certeza, sabe? A mulher forte que você é, o porquê que você se acha forte. Então, assim, quando eu comecei a passar por isso, eu falei, eu não posso guardar isso pra mim. Sabe? Eu acho que acontece com você hoje. Eu vejo você passando isso, porque assim, se você conseguiu, se eu consegui, por que as outras mulheres não podem conseguir também? O nosso papel é incentivar. Exatamente. E Lu, eu não sei o que você pensa sobre, mas infelizmente hoje a gente olha para uma sociedade que julga muito a mulher, mas ao mesmo tempo o julgamento vem de mulheres. E às vezes no homem não vai falar algumas coisas, é uma mulher que te aponta, que vai falar do teu corpo, que vai falar da tua roupa, que vai espalhar fofoca sobre você. Então, a gente que tem essa visão, a gente precisa usar a nossa influência para levar essas coisas boas para essas mulheres, né? E vendo você fazer isso, eu falo, olha que legal, né? De uma dor veio uma cura, não só em você, né? É sobre o propósito que Deus tem para nossa vida, Exato. né? Ele me deu tudo, mas ele falou assim, peraí, você não vai ficar aí não, que você tem um propósito, você tá achando que você vai ficar parada, estagnada, não, você tem um propósito, na sua vida a mesma coisa, né? E na vida de quantas outras mulheres também, Deus não tem um propósito, mas só falta essa abertura, só falta esse movimento, né? Essa busca. E quando você fala de movimento de mulheres e mulheres que julgam, isso acontece e tá tudo bem, porque faz parte da maturidade de cada uma de nós, né? Então, nós estamos aqui num lugar, um lugar de fala, né? Que tá tão comum, todo mundo falar, esse lugar de fala ou não. Mas um lugar de fala de mulheres que nós já tivemos oportunidades de vivenciar tanto a dor como oportunidades para
melhorar essa dor, para transformar essa dor. Sim. Então, eu tive muitas oportunidades onde eu estudei, onde eu coloquei em prática, você também buscou, você se movimentou e você teve oportunidade. Tem outras mulheres que nem ainda, elas estão vivendo na dor, mas elas nem enxergaram que elas têm dor. Que ela tem dor. Tem nem ou- aceitou nem a dor aceitou dela. a Porque não dor, se cura algo que você não aceita que tem. Exatamente. Então, eu acredito que todas nós estamos numa escada. Sim. E quando você diz, nós precisamos inspirar outras mulheres, eu acredito que quem tá nesse degrauzinho aqui, pega na mão da Puxa. outra que tá aqui. Então, dá um exemplo bobo não, mas é muito pertinente, né? Às vezes você tem uma amiga que sofre um abuso na casa dela. Sim. E aí você, o que eu vou fazer com essa informação? Você vai dar uma pista. Ô, fulana, mas será que isso aí que seu marido tá normal? fazendo tá normal, né? Você parou pra pensar? Você se parou isso pra pensar. é- Você não precisa fazer muita coisa, Não. mas e não julgar, não, aquela mulher não entende, não, só dá uma pista. Às vezes a pessoa só tá precisando ouvir aquilo, né, ali naquele momento. Então, assim, cada uma de nós, dessas centenas de mulheres que te acompanham, se puder olhar ao redor e ver outra amiga, outra parceira, outra, né, sei lá, mas que possa dar uma pista a mais. Eu já estou ocupando esse lugar, então deixa eu dar uma mão. Porque quando a gente fala de movimento, a gente fala de grandes movimentos. Sim, sim. E na realidade, esses movimentos precisam acontecer aqui, ó, no miudinho, né? Então, eu acredito que existe sim mulheres que olham, que julgam, que nós somos assim. Mas eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Igual você falou, né? Reforçando o que você disse. Nós podemos sim fazer a diferença e mudar esse jogo. Mesmo porque o feminino é o que acolhe. Exato. O feminino é que olha os detalhes. O feminino é que tem o poder de transformar o mundo. Então, se cada uma de nós, do feminino, poder colocar a mão em outro feminino e poder fazer, né, desenvolver, seja uma sementinha que for, o que vai acontecer? Nós vamos ter um mundo melhor. O cérebro feminino, ele tem muito mais conexões entre os dois hemisférios do que o cérebro masculino. Sim. Por isso que o cérebro masculino é muito racional, é muito, né, cara crachá, dinheiro, né, vou atrás, vou buscar, vou fazer. E a mulher já olha, peraí, você tá se movimentando muito, será que precisa tudo isso? O mais menino... detalhista, né? O menino tá precisando disso, a menina tá precisando daquilo. Quem dá o tom para casa é o cérebro feminino. Não adianta a gente dizer. Se o cérebro feminino é que dá o tom para casa, quem é que dá o tom para o mundo? É o cérebro feminino. Mulher. Então, nós precisamos parar de mimimi Também acho. tomar o poder e o valor que Deus nos deu, né? Porque Deus fez o Adão e da costela fomos feitas. Mas quem ficou lá falando pro Adão, a serpente, não sei o quê, foi a gente, Foi a mulher, né? Foi a mulher. Então, eu acredito que nós temos que passar, né, dessa fase de julgar para entender o poder que a gente tem e colocar sementes em todo canto que a gente vai colocar semente. E plantar coisas boas, né, Lu? Sim. Eu falo assim, hoje, como a gente falou, a mulher, ela é muito julgada. A mãe é muito julgada, porque se seu filho fez algo de errado, a culpa é da mãe. Se seu filho... Tudo é culpa da mãe. Então, a gente carrega essa culpa. Sim. Então, assim, se você tá vendo alguém passando por isso, não aponte o dedo, mas posicione a mão para levantar essa mulher. Uma pistinha. Não é? Que Eu der, falo né? assim, olha, de verdade, gente, a gente tá ali apontando um único dedo. Oferece a mão inteira e puxa essa pessoa, ajuda essa pessoa, que é o que eu tenho certeza que na vida você encontrou pessoas assim. Com certeza. Todas nós temos uma pessoa que vai te ajudar. Então é importante, eu tive muitas não pessoas, é? muitas. Sozinha a gente não consegue chegar. A gente até chega, mas é mais lento o processo. Quando a gente tem uma pessoa que vai te puxar, vai caminhar com você, você pode estar muito fraca, mas se essa pessoa estiver ali junto com você, você consegue alcançar isso, né? E assim, você na época, eu fico imaginando muito isso, né? 3 filhas, 3 meninas. E aí vem aquela questão que você falou que você começou a se relacionar. Sim. E aí você fala, meu Deus,
Quem que eu coloco dentro da minha casa? Eu tenho que me permitir fazer isso? E, Lu, eu acho que hoje em dia, as mulheres, né, que são mães solteiras ou até mesmo que estão buscando um relacionamento, elas têm muito medo disso. E como que foi? O que que você dá de conselho para essa mulher que precisa ser mãe, precisa ser empreendedora, mas acima de tudo precisa arrumar alguém? Sim. Como que você colocou isso e ajudou as suas filhas nesse processo, sem confundir a cabeça delas? Na realidade, eu confundi muito a cabeça delas, né? Eu coloquei. Eu falo assim que eu não tenho nada de questionamento a Deus, porque Deus sempre me ajudou muito, né? Mesmo nos piores momentos, ele sempre colocou o colchão para eu cair, sempre me amparou. E eu coloquei pessoas na minha casa, né? Eu não tive esse discernimento, né? Hoje eu olho para trás, eu já falei, já dei esse depoimento outras vezes, mas eu falo assim, meu Deus, como assim, né? Como eu fui tão imatura de colocar pessoas na minha casa e com 3 filhas meninas, né? Mas Deus me abençoou muito. Mas hoje eu olho e falo assim, um relacionamento para dar certo mesmo, de verdade, ele precisa primeiro se estruturar, né? Então, antes de levar alguém para casa, nós precisamos ser muito firmes se esse relacionamento realmente vai se concretizar, Sim. né? Então, hoje, por exemplo, faz 5 anos e meio que eu estou com o Ricardo. Se ele dormiu na minha casa 2, 3 vezes nesses 5 anos e meio, foi muito. E eu nunca dormi na casa dele. Por quê? Porque essa nova Lu entendeu que Deus me amparou muito lá atrás para nada de mal acontecer às minhas filhas, mas que hoje eu tenho maturidade. O Ricardo é uma pessoa maravilhosa, mas eu não quero que as minhas filhas tenham uma vivência ainda com alguém que eu não casei, com alguém que eu ainda não estou dividindo a vida. Sim. Então, não fica na minha casa, só quando a gente casar, só quando a gente... Isso é maturidade. Eu acredito assim, nós temos uma ansiedade de fazer as coisas acontecerem muito rápido. A gente conhece uma pessoa e a gente já quer levar para casa. E hoje isso é muito complicado para a educação dos filhos. Muito. Até por conta da intimidade do casal, até por conta da própria dinâmica familiar, né? Então, eu e minhas filhas, a gente tem um organograma lá, a gente almoça junto, na janta cada um faz a sua coisinha, a gente fica um pouquinho cada uma com a outra, a gente gosta de andar de pijama, a gente... Colocar uma outra pessoa acaba interferindo nisso, né? Então, eu acredito que o conselho não, né? Porque ninguém tem que fazer nada, mas assim, uma sugestão é não cometer o erro que eu cometi lá atrás. Deus me amparou muito e nada aconteceu, mas eu levei uma pessoa para dentro da minha casa que ainda não tinha tido um relacionamento. Sim. Isso não foi legal, não. Hoje eu faço diferente. E é uma carência, né? É a carência, porque a gente quer alguém lá. Não é porque a pessoa é errada. Não é, gente. É realmente a carência. A mulher, Lu, eu acho que ela é muito sentimento. E quando falta esse sentimento, ela quer de qualquer maneira preencher isso. Exatamente. E aí ela não para, ela não pensa nesse E momento, a gente, né? assim, a gente tá falando de relacionamento, né, Sim, Mas a vida em todos os outros setores. Mas a gente pode também levar, por exemplo, a amizades, Sim, a bebida, sim, a vícios, né? Tantas pessoas não têm um relacionamento, mas vivem saindo, vivem bebendo. Eu também tive essa época de beber, de sair com muitas amigas e beber. E hoje eu olho para aquilo, gente, é carência, né? Então, não é errado e certo. É a gente olhar pra gente e falar, peraí, por que eu tô saindo tanto? Por que eu sou assim, Eu sou né? assim mesmo? É pra mim isso? Faz parte de mim? Faz sentido, Faz né? sentido de verdade na minha vida? Por que eu tô bebendo tanto? Gente, peraí, essa semana eu saí segunda, eu bebi, eu saí quarta, eu bebi. É só se perguntar, se questionar, porque sempre todo o excesso vai esconder uma falta, né? Uma frase tão que todo mundo fala, mas é a verdade. Todo o excesso que a gente tem, seja comida, né, que você trabalha, né, com emagrecimento, seja comida, seja um vício, pornografia, bebida, gastos, né, questão de financeiro, Sim, as compulsões, seja qualquer
área que a gente está em excesso está escondendo alguma emoção que a gente está querendo tacar para debaixo do tapete. Seja tristeza, seja alguma ruminação que a gente ainda não conseguiu resolver, seja alguma questão lá da infância que a gente está trazendo e a gente não está sabendo lidar ainda. Porque você sabe, o nosso cérebro antes falava assim, nossa, nós somos seres racionais. Balela! A neurociência descobriu que o cérebro pensando, né? Porque antigamente não se conseguia analisar o cérebro enquanto ele estava em funcionamento, só analisava o cérebro de pessoas mortas. Com a neurociência, tem máquinas potentes que colocam a nossa cabeça lá e fala, pensa nisso, faz isso. Então, o cérebro em ação foi descoberto que 90% de tudo que a gente faz é irracional. Tá lá no nosso inconsciente, é o nosso sistema límbico que manda. O nosso córtex pré-frontal, ele só domina mais ou menos 10%. E quando a gente tem emoções muito fortes, esse 10% cai. Para aquele 1%. Exatamente. Então, as emoções, elas dominam a nossa vida. Não adianta. Todas as nossas decisões são tomadas com as emoções. O que diferencia uma pessoa imatura de uma pessoa madura é o quanto ela para pensar na emoção que ela está sentindo. É o quanto ela nomeia essa emoção. Importante isso, né, Lu? O que diferencia? Os cérebros são iguais, mas o que diferencia uma pessoa madura, a Lu, de 10 anos atrás para a Lu de hoje, é que hoje eu tô treinada, eu falo, peraí, por que eu tô muito nesse TikTok gastando aqui, né? Porque a emoção, ela vai fazer parte da gente, ela tá presente, né? As emoções, elas são feitas para que a gente sobreviva. O nosso cérebro, ele não tá para fazer a gente melhorar, né? Ele só tá para garantir a nossa sobrevivência. Aquilo que é conforto para você, ele vai trazer, ele vai buscar, né? Por que é tão difícil emagrecer, né? Porque a gente quer o fácil. Exatamente. E porque o seu cérebro, o meu cérebro, ele se acostuma a uma quantidade lá de calorias. Por exemplo, 2.000 calorias eu tenho que comer. O seu cérebro, ele se adaptou àquilo. O que vai acontecer? Cada vez que você for fazer dieta, o seu cérebro vai querer voltar para as 2.000, porque ele vai se sentir ameaçado. Exatamente. Então, vai estar ameaçando a sobrevivência dele. Então, ele vai querer a todo tempo voltar aquele peso. Então, a dificuldade maior é você conseguir entender o desconforto nessa jornada, seja qual for. A gente está falando do emagrecimento, mas seja também do relacionamento, seja também na empresa, quando você está muito confortável, você precisa sair desse desconforto, porque o teu cérebro, todo o tempo, ele vai te mandar notícias, vai te mandar alvo para você voltar àquilo que você era antes. O Lu, isso é muito real, porque assim, no meu processo, eu tinha uma compulsão muito grande por doce. E o doce, ele era como aquele presente que eu... Aquele abraço gostoso. Isso, que faltava. Na verdade, o doce, pra mim, ele era o colo de mãe que eu perdi aos 18 anos. Então, todas as vezes que eu me sentia sozinha, carente, ou que eu tinha feito algo muito bom, que na minha cabeça, assim, eu nunca seria capaz, eu merecia. E aí, quando a gente para encarar as nossas verdades, porque é muito difícil, Lu, a gente parar e olhar e encarar os nossos erros, as nossas falhas. E aí você começa a analisar, você fala, meu Deus, é por causa disso. Outra coisa que eu falo assim, é a balança. Por que às vezes a gente não consegue eliminar peso da balança? Eu, por muito tempo, quando eu perdi a minha mãe, eu ouvia assim, você é forte. Você é forte, você aguenta. Você é forte, você aguenta. Era a frase que eu mais ouvi. Eu acredito que você ouviu muito, porque é uma frase que a gente escuta muito no luto. Então, eu com 18 anos pensei, eu sou forte. Eu dou conta. Mas eu preciso ter uma estrutura forte. Você tá entendendo? A capa, e aí eu precisava comer o tempo todo, porque eu precisava entender que eu era forte. E a força eu levava... E não era consciente. Não. Inconsciente, o teu cérebro inconsciente, o seu sistema límbico ali do... mas ela come por gula? Não, gente, muitas das vezes realmente são pessoas que estão buscando algo que falta nela, na comida. Então, eu acredito que hoje, Lu, foi o que aconteceu com você, né? Você teve que parar um momento da sua vida e falar, opa,
eu tô totalmente errada. Eu estou colocando a vida das minhas filhas em risco. Eu estou sendo um exemplo que eu não queria ser para elas. Eu posso correr o risco de perder aquilo que o meu marido me deixou, entendeu? O que tá acontecendo comigo? Então, você teve que se escolher, né? Primeiro, olhar para você e falar, tô errando. Sim. Dar um passo para trás, assumir, porque para mulher, gente, é muito difícil. Quando você fala isso, e assim, é muito bom. Tem um livro que eu gostaria de deixar a indicação. Sim, claro. Eu deveria até ter trazido. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que esse deveria ser um livro de cabeceira para todas as mulheres. Legal. Porque a Brené, ela fez pesquisa com mais de 60 mil pessoas e ela descobriu que a imperfeição que a gente acha que é tão ruim, que faz mal, as nossas dificuldades, que separa a gente. Se eu contar pro meu marido que eu tô comendo muito porque eu tô triste, ele vai me achar uma pessoa fraca. É isso que a gente acha que é ruim, pelo contrário, aproxima. As nossas vulnerabilidades nos tornam humanos. Se eu baixar a bola do meu ego, se eu moer o meu orgulho e falar pro meu marido, fulano, eu tô comendo muito, eu não tô bem. Eu não sou tão forte como você acha que eu sou. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abraçar, ele vai falar como é que eu posso te ajudar. Por quê? Porque a gente moeu esse orgulho, a gente foi para um lugar da nossa dor, da nossa vulnerabilidade, e a gente se mostrou. E isso em todas as áreas a gente pode fazer, né? Sim. Mas não, a gente quer ser o que você acabou de falar. Forte. Forte. A gente quer carregar o mundo nas costas. E quando a gente não consegue carregar 100% do mundo, a gente fica com uma varinha nas costas, se batendo. E esse livro da Brené Brown traz totalmente o inverso. Nós somos burras. Nós somos burras. A gente acha que a gente vai conquistar o que a gente quer através de sermos as empoderadas, as feras. Não. Claro que a gente precisa estar nesse movimento de crescimento, claro, mas são as nossas vulnerabilidades que nos fazem crescer. São as nossas vulnerabilidades que nos permitem enxergar aonde a gente precisa crescer. Exato. E se a gente não olhar para elas, a gente não avança, né? Isso é muito sério, sabia? Porque assim, gente, às vezes você tá aí na sua casa vendo esse episódio, você vai falar assim, nossa, né? Mas como que eu vou olhar para mim mesmo e vou falar, você é fraca? E às vezes você assumir uma fraqueza, não é porque você não é capaz, não é isso. É porque realmente você precisa parar, recalcular e recomeçar. Para a mulher, Lu, o recomeço é muito difícil. Né? Você teve que recomeçar. Você falou para mim que você tinha, na sua carreira, você chegou no auge. Você teve que deixar para trás, né? Você tinha ali todo o suporte do seu marido. Do nada você perdeu o marido, o pai das suas filhas. Você tinha tudo nas suas costas. E por um momento você não quis viver o luto. Não, eu quis fugir dele, né? E o erro tá aí. Exatamente. Não viver o luto de qualquer situação, porque eu falo assim, gente, o luto, ele não é só porque eu perdi alguém e morreu. Não. A separação, ela é um luto. A perda de um emprego, dos sonhos é um luto. Um patrimônio. Um patrimônio é um luto. Então, você precisa primeiramente nomear esses sentimentos, esses lutos que está aí dentro de você. Porque eu falo, Lu, eu demorei uns 10 anos depois da morte da minha mãe para viver o luto dela. Às vezes, assim, às vezes você vai fazer terapia, e é muito importante, terapia é vida, né? Não se pode aqui, deixar, ó, começa tudo na cabeça. Tudo é na cabeça, não adianta. E a psicóloga sempre fala, mas você não pôde viver o luto porque você tinha muitas outras demandas para cuidar. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente enxergar. Mas vai chegar um momento que essa dor vai vir. Exato. Que você vai ter que pagar essa conta. Exato. E aí o juros tá maior. Com certeza. Não é? Porque eu falo assim, Lu, quando eu perdi a minha mãe, eu falava, não, eu tinha minha irmã de 6 anos, a Raira. Eu falei, não, eu não posso chorar perto dela. Eu tenho que ser forte. Então eu não chorava. Eu não mostrava fraqueza nunca para as pessoas. Eu tinha 18 anos, eu vou enfrentar o mundo. Eu vou lutar, vou trabalhar, vou conquistar. Criei, graças a Deus. Hoje é uma mulher, mãe, enfim. Só que eu falo assim, eu me perdi nesses 10, 12 anos de força. Porque aí o que acontece? Foram escolhas erradas, foram tempos ali comendo tudo que via pela frente. E quando eu parei, eu olhei e falei, meu Deus, quem sou eu?
Eu tenho a Raira, totalmente uma mulher. Eu tenho estrutura financeira. Eu tenho tudo. E eu? Quem sou eu? Eu perdi a pessoa mais importante. E aí dá tempo deu de resgatar, tempo de resgatar. Então, assim, às vezes você tá aí, você fala, meu Deus, quem sou eu? Acho que essa pergunta você deve perguntar para você todos os dias. Todos os dias. Quem sou eu? E quem eu quero ser daqui a um tempo? A gente tem que começar sim, colocar metas, né? E assim, quem sou eu e quem Deus me criou para ser? Porque muitas vezes uma mulher tem tanta coisa ainda para desenvolver, para cumprir aqui, e ela não está desenvolvendo porque ela não se permitiu essa pergunta: quem sou eu? O que eu quero? Qual é o meu talento? Né? Qual é o meu talento de verdade? Ou, teve um tempo que eu não pude colocar meu talento em jogo, mas e agora? Agora eu posso. Como é que é isso? Sem contar, quando a gente fala de emoções, você trabalha com a questão de saúde corporal, de peso. As emoções, são elas que definem a nossa saúde ou a nossa falta de saúde. São as emoções. Quando a gente nasce, isso é conhecimento assim neurocientífico, mas que é muito importante. Quando a gente nasce com uma quantidade de células chamadas células serial killers. Elas são as células que como se fosse uma defesa do nosso organismo, mas é algo a mais ainda do que o nosso sistema de defesa. Sim. A gente nasce com uma quantidade de células. À medida que a gente vai crescendo e as nossas emoções ruins vão pulsando e a gente tem estresse, sabe o que acontece? O cortisol eleva e o cortisol é o principal ativo assassino dessas células serial killers. E o que acontece? Quanto mais a gente se estressa, menos células serial killers acontece. Por que o número de pessoas com câncer é mais acima dos 40? Porque a gente perde muito essas células ao longo da jornada. Qual é a grande sacada? Eu já perdi um monte, então, porque eu já me estressei a vida toda, tal. Tá, mas você sabe desse conhecimento agora. Então, o que eu posso fazer a partir de hoje para me estressar menos? Para ter uma vida mais cuidada? Para cuidar desse patrimônio maior que eu tenho, que é o meu corpo, que é a minha mente, né? O que eu posso fazer? Então, o cérebro humano, o corpo humano, ele nos dá pistas de como ter uma vida saudável. Nenhum AVC acontece por acaso. Exatamente. Tem gente que fala assim, fulana teve AVC do nada. Não é do nada, gente. Fulana teve a pressão alta do nada, não sabe de onde é a pressão alta. Vai lá pesquisar o emocional dessa pessoa para ver se não é as emoções que estão ali todas desorganizadas que tá afetando a pressão. Sim. Então, as emoções, elas afetam 100% a nossa saúde. Então, o que define, né, a nossa saúde é a forma como a gente começa a compreender o que acontece no nosso corpo, o que acontece no nosso dia a dia e parar de ficar jogando para debaixo do tapete tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vive e as nossas fraquezas, porque isso nos adoece cada vez mais, nos enfraquece. Uma hora você vai ter que levantar ele para limpar e vai ter muita sujeira. Exatamente. E aí, às vezes, você não tem mais aonde colocar esse lixo. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Lu, eu acho que assim, eu vejo você, né? Você tem o seu grupo aí das mulheres, o Fênix. Você está convidada aí pro nosso dia 25. Gente, vai ter um evento maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é? Você me falou um pouco do nome, que eu achei maravilhoso, né? A gente já entendeu que isso surgiu realmente para ajudar mulheres, que é o seu propósito. Mas conta um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente. A partir do movimento do Recanto, que eu fui para as redes sociais, que eu comecei a desenvolver um trabalho com as lindonas, né? Eu comecei a perceber que as lindonas já tinham entendido que a sexualidade era importante, já tinham entendido isso, mas tinham muitos problemas nos relacionamentos. E muitas vezes eram problemas que se achavam tão grandes, mas que, na verdade, quando você olhava, mas e se você fizer tal coisa? E se isso aqui, né? Essa pista. E aí, eu entendi que eu estava sendo alguém que estava indo além do propósito do Recanto, né? Então,
eu resolvi criar o movimento Fênix, né? O movimento Fênix é dito, né? É claro. Fênix, por quê? Porque a gente morre e ressurge cada vez melhor, né? A Fênix, ela vai até as cinzas, né? E depois ela ressurge muito mais esplendorosa, muito mais brilhante. É assim a gente também. A gente aprende muito mais na dor do que no amor, não é verdade, né? Se você for contar episódios da sua vida, na sua mente, o teu cérebro é programado para olhar mais para as coisas negativas, né? Verdade. E aí, então a Fênix é por conta disso. E nesse movimento Fênix, o que acontece? Eu trabalho neurociência, inteligência emocional e espiritualidade, né, que é o campo que a neurociência, Jesus estava aqui há mais de 2000 anos falando da importância da fé e tal. A neurociência demorou mais de 2000 anos para comprovar o poder da fé no cérebro humano. Então é lindo de ver neurociência porque todo mundo tinha que aprender um Exatamente. pouco, né? Então o movimento Fênix, ele surgiu a partir disso, da minha melhoria como pessoa, como ser humano, e eu falo isso com muita humildade, porque eu tô no processo, eu ainda tenho muitas coisas para melhorar, eu tenho vários calcanhares de Aquiles, que a gente fala, né, que a gente tá ali para melhorar, mas é um movimento que surge para, através do autoconhecimento, as mulheres se engajarem. Então, eu tenho o movimento Pérolas Fênix, que é um movimento que eu transbordo, é gratuito, é um movimento no WhatsApp, eu coloco uma aula lá sobre inteligência emocional, a última aula agora foi sobre tomada de decisão através da neurociência, como é que a gente pode tomar decisões melhores, né? Vem de várias aulas sobre inteligência emocional, o que está envolvido dentro da inteligência emocional, e tem mulheres que estão lá de forma gratuita e a gente troca figurinhas ali. Legal. Então, você que está fora, né, acompanhe lá o Lu Ribeiro e você pode entrar, acessar lá o link e entrar nesse grupo. A gente coloca aulas toda semana e a gente troca uma figurinha ali. E tenho também o curso de formação, é o Movimento Fênix, Essencialmente Você, que são mais de 100 aulas gravadas com 5 módulos, onde eu trabalho tudo, eu trabalho assim, como que você constrói uma rotina, como que você desenvolve a inteligência emocional de verdade com ferramentas validadas pela neurociência. Eu trabalho o modelo de personalidade Big Five, que é o modelo mais robusto que existe. Como que você descobre quem você é de verdade, né? Sim. Então, tem 2 caminhos. Então, dentro desse curso, a gente trabalha tudo aquilo que a neurociência tem de mais atual para você se conhecer, né? Então, quais são os sabotadores da nossa vida? Por que a gente procrastina? Por que a gente tem o perfeccionismo na nossa vida? Que a gente fala, eu sou perfeccionista. Sim. Tá, isso não é bom não. Né? Então, assim, é um curso, é uma formação. Além, é claro, dos conteúdos que eu acabo postando ali sempre, né? Estando no movimento. Mas o mais importante do movimento Fênix é fazer com que as mulheres entendam o poder de se conhecerem. Então, quando eu comecei a ver o seu movimento, eu falei pra Luana, porque a Luana conhece bastante a Raira. Exatamente. Eu falei, essa aqui não é? Mãe. Eu falei, gente, ela tá com um movimento tão legal, porque eu sempre acreditei nisso. Não adianta a gente focar a questão do peso só na balança, cara crachá ali. Não. Vai dar errado, gente. É o todo que a gente vai dar conta. E você foi nessa vibe. Eu falo que é o que eu vivi. Lu, nossa, eu luto contra a balança faz uns 12 anos. Eu vou na mesma Nutri faz 12 anos. E eu tinha muito efeito emagrece, engorda, emagrece, engorda. Quando eu parei, pera, não é sobre balança, é a minha mente. Que eu sentei numa sala ali em frente a uma psicóloga e ela falou coisas pra mim que eu falei, ai, não acredito. Foi assim, foi indo. E realmente é um conjunto. Não adianta, você tem que estar preparada para que vai vir. E, gente, buscar lá dentro as coisas, vai vir coisas boas, mas também vai vir muita coisa ruim. E outra coisa que é mais importante, né? Eu tô fazendo psicanálise também, então eu tô nessa busca, assim, porque quando você começa a se conhecer, você quer mais. E Lu, conhecimento é a única coisa que as pessoas não tiram de você. Então estude mesmo. Temos que estudar. Então eu já entrei numa formação de psicanálise, já tô quase na metade, e uma das coisas mais fortes que tem é a gente parar de se vitimizar. Demais. Porque muitas coisas a gente fala assim, né, Freud veio, eu amo
o Jung, que é o discípulo do Freud. Mas o Freud veio e falou assim, isso aqui é culpa do seu pai e é da sua mãe, né? O Jung veio e falou assim, ok. Mas então... Mas eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com as condições que eles Quebra tinham. ciclo Agora é sua vez de caminhar. Porque se a gente ficar a vida toda tirando essas coisas ruins de dentro e culpando alguém, a gente não tá no lugar, a gente só tá mudando o lugar. É mais confortável, claro, né? Tá, minha mãe era brava demais comigo, tá bom. Mas por isso eu tenho que ser brava demais com as minhas filhas? Eu posso mudar, eu posso quebrar esse ciclo aqui. Esse ciclo quebra em mim. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que a psicanálise, assim, me liberou bastante é entender que tudo aquilo que a gente vive, todas as pessoas nos deram o melhor que elas tinham. Que elas tinham para oferecer. Exatamente. Gente. E tá tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer a partir disso... É o que você tem dentro de você. Exatamente. Isso é bom demais quando a gente começa a entender que dá para você quebrar ciclos, que dá e assim e ser grato, e ser grato, gente. Ser grato, porque nós temos, claro, todo mundo tem. Às vezes o cérebro registrou algo que nem foi daquele tamanho, mas o cérebro registrou daquele jeito. E aí a gente coloca um antecessor nosso como se fosse alguém. Não, ele fez. Olha aí, você tá aí, né? Você tá vivendo, você tá vivo, você tá... tá difícil, mas tem gente pior. Busca as oportunidades, Busque, né? vai se transformar. Eu acho que isso é muito importante quando a gente começa a olhar mesmo e buscar essas coisas e tirar o que não é legal e se afastar de pessoas que não está com você. Eu falei que em 2026 quero andar só com pessoas que está acima de mim, mas não é por nada, é porque eu preciso estar com pessoas que vai me levar para lugares bons, né? Então, assim, olhe, né? Começa o ano aí olhando com quem você tá, o que você tem consumido, qual a alimentação que você tem tido na sua vida. Faça um exercício físico, estude. Cara, hoje a internet traz tudo pra você, gente, de graça. Nós estamos numa época onde tem muitas coisas complicadas, óbvio que tem. Em todas as épocas nós tivemos. Mas a gente não tem que guerrear com outro povo para construir, para ter um território. Hoje a gente tem a internet na nossa mão. Aí vai do que a gente está consumindo. Aonde você clica? Acabou de falar, né? O que eu fico? Eu fico rolando o feed para ficar vendo a vida dos outros? Ou eu vou lá no YouTube e vejo algo que vai me acrescentar? Gente, o quanto de coisa boa que tem no YouTube. Seu podcast é um deles, né? Então tem tanta coisa boa que a gente pode parar e ficar ali 40... Hoje mesmo eu coloquei no movimento Pérolas Fênix, né? Falei, gente, se você não colocar 40 minutos da sua semana para você poder assistir uma aula sobre você, não é sobre o dólar, não é sobre... Não, é sobre você... Que evolução que você vai ter na vida? Porque não adianta nada você ir lá pesquisar investimento, pesquisar onde você vai colocar o seu dinheiro, se as tuas emoções, você nem sabe quais são elas. Daqui a pouco, tudo aquilo que você investiu, você perde por conta de um erro irracional lá, que seu sistema de emoções, seu sistema límbico dominou aí sua razão. Então, antes de qualquer evolução, o motel só cresceu porque eu cresci. Claro que eu cresci, sou grata ao motel, porque ele fez com que eu me movimentasse. Mas se eu não tivesse me conhecido, o motel estaria hoje, né, como ele era lá anos atrás, né? E hoje você olha para ele e fala, gente, tá anos à frente. Orgulho. Não é, gente? Fiquei um tempo, né? Meu pai faleceu, meu pai estava comigo nessa jornada desde quando o Jackson faleceu. Meu pai foi trabalhar comigo na empresa. Então, aí o conhecimento, né? Peraí, o luto do Jackson eu não vivi. O luto do meu pai, do maior ídolo da minha vida aqui na Terra, eu vou viver. Então, graças a Deus, eu tive a Luana ali, a Letícia e, claro, toda a equipe do Recanto para estar lá. Eu me afastei um pouquinho, eu fiquei mais, né, mais em casa, vivendo mesmo essa tristeza, porque é necessário. Hoje eu sei, tá tudo bem.
mas agora a gente tá continuando aí um movimento que ele precisa acontecer, né? E exatamente, a gente olha, a gente vê realmente que tem tomado uma proporção muito bonita, né? A gente vê realmente uma empresa familiar. A gente olha a Luana, né? Eu falo da Luana porque ela tá lá mais nas redes sociais. Você fala, gente, essa menina, assim, ela evoluiu, ela cresceu, ela se tornou uma mulher. E é bom pra gente, como mãe, olhar onde os nossos filhos estão chegando. Então, Lu, de verdade, talvez na vida você tomou algumas decisões erradas, mas foram essas decisões que fez com que você crescesse. Então, se orgulhe da mulher que você é. Realmente você inspira muitas mulheres. Eu acredito que a sua maior inspiração e exemplo tá dentro do seu lar. É isso, né? É as suas filhas, Disse né? tudo. Porque eu falo assim, eu não sei como é ser mãe de menino, mas ser mãe de menina é muito difícil, né? A gente olha pra elas e eu falo, meu Deus, eu tô criando uma princesa, mas ao mesmo tempo uma guerreira. Ela precisa aprender que na vida ela tem que se olhar e tem que se amar. E aconteceu em casa esses dias, porque eu tenho mania de todos os dias falar com a Sofia algumas frases antes dela sair, então eu deixo ela bem firme de quem ela é. Isso é muito importante. E esses dias eu não tava muito bem, aí ela olhou pra mim, pegou na minha mão e falou, mamãe, repete comigo. Todas as palavras que eu falo pra ela, ela falou Que pra mim. lindo E foi isso. maravilhoso. E aí ontem também ela se arrumando, ela falou, mãe, eu falei, nossa filha, você está maravilhosa. Não, você tá maravilhosa, filha. Ela olhou e falou assim, não, eu sou maravilhosa. É isso. Então, você olha e fala, a base de autoestima que essa menina tá crescendo e tá tendo, né? Então, Porque, assim, e é isso. A gente tem que crescer entendendo qual é o nosso valor. Isso é nítido que isso aconteceu com você, né? A gente olha hoje o motel, você fala, gente, realmente é um orgulho para nossa cidade ter um lugar como esse. Tirou essa visão de que ali só acontecia coisas erradas, né? Tem os quartos que são maravilhosos, tem ali aquele que você fala muito, né? O spa, que você pode vir sozinha, vem conhecer esse espaço. Eu amo aquela suíte, porque ela é feita para mulher. Pra mulher. Então, assim, você realmente mudou muitas coisas, né, em você, mas além de tudo, você tem mudado muito isso nas pessoas. Então, assim, continue realmente, né? Foi uma delícia esse bate-papo. Foi uma honra, É muito gostoso ter você aqui. Realmente você é alto astral, você é energia. E pra ter construído essa Lu que está sendo aqui, tá aqui hoje sentada comigo, realmente foi difícil. Mas você conseguiu. Então, assim, não desiste, né, da sua vida, das coisas que Deus tem para você. E desde que você chegou aqui, você colocou Deus no lugar dele. Isso é maravilhoso, né? Então, muito obrigada pela participação, por abrir a sua vida, a sua história. Continue sendo inspiração para muitas mulheres, que você realmente siga levando o propósito de Deus. Porque, gente, se nós estivermos aqui nessa terra só vivendo sem propósito, me desculpa, você está perdendo tempo, né? A depressão, a ansiedade se instaura. Demais. Então, assim, que você continue sendo essa fênix aí maravilhosa, que leva pra gente essa alegria, esse alto astral, esse amor próprio. Então, assim, quem não acompanha a Lu no Instagram, siga ela, gente. É uma delícia ver essa mulher falando, ela mostrando realmente ali como a gente consegue mudar a nossa vida. E então, estou muito feliz de ter tido você aqui com a gente. Vai ser um sucesso, tenho certeza. E conte comigo sempre que você precisar. Realmente, eu sou sua fã mesmo. Eu olho pra você e falo, cara, ela é demais. Eu me inspiro muito em você, porque criar uma filha sozinha é difícil, criar 3 sozinha, essa mulher é realmente muito boa, viu? Obrigada, Ana. Foi uma honra de verdade estar aqui com você. Desde quando eu vi o seu projeto nas redes sociais, eu já comecei a seguir, porque eu falei assim, gente, ela tá fazendo a diferença numa área que é uma dor de muitas mulheres, né? Então, parabéns também, né? E conte comigo pra qualquer momento me chamar aí. Estamos juntas. E muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio, né, do Por Trás do Espelho Podcast. E logo a gente volta com muito mais convidados. 2026 eu tenho certeza que vai ser um ano de muita mudança. Então, se você que está assistindo aí quer mudar o ano, não só o ano, né? A sua vida. O melhor ano de nossas vidas. Eu brinco que chega de ser da Virgínia, 2026 é nosso, mulherada. Então, muito obrigada pela sua participação, por você que esteve aqui com a gente. E logo a gente volta com mais um episódio do Por Trás do Espelho Podcast.
Aí.